Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Há ocasiões em que o cristão sente mais a necessidade de se firmar na fé e de dar mais expressão à sua fé. Nestas alturas podem surgir os mais variados pensamentos que vão desde crescer na fé até ao ter mais fé. Qual o melhor processo para o cristão ter uma fé que seja viva? Consideremos o seguinte ensino de Jesus, do qual nós lemos em Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24, que passo a ler. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé de Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O versículo 22 contém uma frase que é bastante significativa. Esta frase é: tende fé de Deus. Algumas versões expressam esta frase da seguinte forma: tende fé em Deus. Porém, no texto grego, língua em que a maior parte do Novo Testamento foi originalmente escrito, a frase é: tende fé de Deus. O que terá o Senhor Jesus querido dizer com estas palavras? Notemos que é bíblico dizer tende fé em Deus, mas neste caso o que Jesus disse é: tende fé de Deus. Qual o significado destas palavras que Jesus disse aos seus discípulos? Vejamos alguns pontos interessantes. O verbo tende está na forma do imperativo ativo presente. Significa que a fé de Deus era algo que os discípulos deviam ter. Notemos também que o versículo 23, logo a seguir, expressa uma atividade. Esta atividade é falar ao monte, crendo que o que é dito será feito. O princípio de ter a fé de Deus é exercer ou fazer uso da fé que tem Deus como o seu autor. Ter a fé de Deus significa ter a revelação dada por Deus e que é recebida por nós. Tendo esta revelação e ligado à missão em que o discípulo está envolvido, o discípulo, como enviado do Senhor, fala ao monte. Falar tendo a fé de Deus é falar tendo como apoio o poder de Deus, que é expresso em conjunto com os propósitos de Deus. Eu creio que falar à montanha, neste contexto do ensino de Jesus, implica ter que lidar com barreiras que possam estar no caminho em que estamos a realizar uma obra no reino de Deus. Em outras palavras, se estivermos a fazer algo que é da direção de Deus para nós e deparamos-nos com alguma montanha no caminho, nós podemos falar a essa montanha, porque em nós está a palavra de Deus que nos anima a avançar. Como discípulos de Jesus, a palavra de Deus está em nós para nos instruir, para nos encorajar, para nos iluminar nestes assuntos também. Pela leitura bíblica, sabemos que o ensino para a terra prometida contém desertos, montanhas, oposição e outros tipos de barreiras. Em Números, capítulo 20, lemos que o povo hebreu estava num deserto e que não havia água. O deserto não era o seu destino. O seu destino era a terra que lhes tinha sido prometida por Deus. Nesta ocasião, as circunstâncias no deserto tornaram-se tão avultadas que o povo entrou num estado de pânico e gerou-se a contenda. O texto diz-nos que Moisés e Arão estiveram diante de Deus por causa deste assunto. Lemos então em Números capítulo 20, versículo 8, que Deus disse a Moisés para falar à rocha e que esta daria água. Haveria água para todo o povo, incluindo os seus animais.
Falar à rocha não é, humanamente falando, algo lógico. Porém, Moisés teria que falar porque tinha sido instruído pelo Senhor. Falar ao monte não necessita da lógica humana, só precisa da fé que nasce em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, lemos sobre o combate que Davi teve com o gigante Golias. Os dias que o povo hebreu vivia eram de guerra e, como podemos compreender, havia muito nervosismo entre eles. Davi ofereceu-se para ir e ser ele a ir enfrentar o gigante Golias que os desafiava. Golias estava armado para a guerra, enquanto o jovem Davi tinha apenas a sua funda e 5 pedras. O texto diz que o gigante Golias desprezou o jovem e ameaçou dar o seu cadáver às bestas do campo. Davi teve outra postura. Ele falou dizendo que vinha em nome do Senhor dos Exércitos, como podemos ler em 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. Ele disse que ia no nome do Senhor dos Exércitos. No versículo 47, lemos que Davi declarou que a guerra era do Senhor. Davi, sendo inexperiente na guerra, falou com a convicção de que a guerra não era dele, mas era de Deus. Davi foi para o campo da batalha com a fé de Deus em si. Ele usou as suas habilidades, porém a fé era de Deus. Ele ia motivado, sabendo que o assunto já estava nas mãos de Deus. Por isso ele falou com um sentido de certeza. Com os seus olhos espirituais, ele viu o gigante já vencido e a batalha ganha. Para quem quiser ler mais sobre este acontecimento de combate entre Davi e o gigante Golias, poderá ler o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, e aí terá a história completa deste acontecimento. Davi enfrentou o que humanamente parecia ser uma barreira intransponível, algo difícil de se vencer. Porém, ele foi na força de Deus, com aquela fé que já tinha nascido nele, algo que vinha de Deus, e na força da revelação que ele tinha de Deus, ele enfrentou a barreira e Deus deu-lhe a vitória. Falar ao monte é falar às situações que se apresentem como impossíveis. Aos nossos olhos e compreensão humana, as circunstâncias representadas pelo monte poderão parecer invencíveis ou impenetráveis. Mas mesmo assim, somos encorajados a falar com fé, com as condições, falar às condições incômodas ou que se impingem sobre nós. Perante as impossibilidades que nos atrapalham, usamos as nossas habilidades para fazer mover a montanha, porém, depositamos a nossa confiança nos recursos que Deus nos dá. A nossa habilidade é falar à montanha, estando nós inspirados na fé que é de Deus. Não o fazemos sozinhos, visto falarmos tendo em nós a fé de Deus, aquela revelação que vem de Deus e que desperta aquela fé em nós, mas é uma fé que nasce em Deus. Depositamos a nossa confiança nas promessas de Deus e descansamos naquilo que Deus diz. Este é o efeito da fé de Deus. A nossa habilidade é avançar dando os passos necessários em direção à terra prometida. Seja este avanço a realização de um projeto ou dar continuidade à visão que Deus nos terá dado. Porque tendo a revelação de Deus em nós, tendo a sua palavra em nós, podemos estar confiantes que Deus, que começou a obra, que Ele é fiel para a terminar. Será bom lermos aqui Filipenses capítulo 1, versículos 4 a 6. E neste texto, Paulo escreve aos cristãos da cidade de Filipos para os encorajar. Há aqui uma verdade neste texto que nos ilumina. Paulo escreveu o seguinte: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas,
pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Observemos uns pontos interessantes que o apóstolo Paulo refere. Paulo fazia oração por estes discípulos. Notemos que ele intercedia pela cooperação deles no Evangelho. Isto diz-nos que estes cristãos estavam envolvidos na obra da evangelização. Tal como Paulo, estes cristãos, no cumprimento da sua missão, terão enfrentado as suas montanhas de impedimento. Paulo então encorajou-os, dizendo que Deus, que começou neles a boa obra, a aperfeiçoaria até ao dia de Cristo. Eles já tinham a revelação do Evangelho e Deus, por sua parte, continuaria a fazer a sua obra de aperfeiçoamento em suas vidas. Sempre que tivermos que falar ao obstáculo, fazemos cientes que Deus continua a fazer a sua obra em nossas vidas. Deus está hoje, ainda hoje, a fazer a sua obra em nossas vidas. Entregamos a Ele a nossa vida para ser Ele a conduzir-nos, a dar-nos a orientação. Entregamos a nossa vida a Ele no nome de Jesus e confiamos então que Deus começou a trabalhar em nossas vidas e que ainda não acabou, porque Jesus ainda não nos veio buscar. Deus continua a revelar a nós a sua palavra. Neste assunto, falar ao monte, porque é que parece que às vezes não há resultado? Falamos, mas não vimos o sucesso que gostaríamos de ver. A resposta não é fácil. Contudo, será importante compreender que, nas situações que não compreendemos, que nunca é bom afastarmos-nos dos princípios da fé. Lembremos das palavras que Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 35. Jesus disse: "O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más." É interessante que Jesus deu este ensino no contexto da importância das palavras que as pessoas dizem, pois podem ver mais sobre este contexto, onde o Senhor fala sobre a importância das palavras. As pessoas que têm um bom tesouro, elas têm algo que podem extrair daí, como a sabedoria, a fala com confiança, falar com um sentido de visão. As suas palavras serão causa de alguma forma de enriquecimento, de encorajamento, poderão contribuir para um sentido de vitória. Vimos, portanto, que é fundamental termos um bom tesouro em nós, do qual nós extraímos as palavras de poder. Quando surgirem situações adversas, lide com as montanhas que têm que ser removidas. Fale palavras de fé contra as situações adversas e pela fé veja estas situações a caírem ou a perder a sua força de controle. Não seja vítima do problema, mas fale com fé ao problema e com sua visão espiritual veja o problema a desfazer-se. Declare e veja a fonte do problema a estancar e a ficar sem efeito. Estando seguros nesta verdade que Jesus ensinou em Marcos capítulo 11, versículo 22, damos lugar à fé de Deus e com a qual falamos à montanha. As nossas vidas estão em Jesus e as nossas palavras expressam a confiança incondicional no Deus Todo-Poderoso, que nos ama incondicionalmente e sempre sem vacilar. Deus nunca deixou de nos amar. Ter a fé de Deus é uma realidade que se manifesta ao darmos tempo à sua palavra. Isto é feito pela leitura habitual da Bíblia e meditação habitual nos textos bíblicos. Uma atividade que é muito boa neste processo de a fé de Deus manifestar-se mais em nós é pelo tirarmos tempo para ouvir a pregação e ensino da palavra de Deus, como por exemplo ouvir vídeos deste género, vídeos ou gravações
que contém ensino da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, porque ouvindo isso vai nos ajudar bastante a conhecer mais Deus, o que Deus nos ensina, mas sobretudo lembre-se que é importante ler um pouco da Bíblia regularmente, um pouco todos os dias se quiser, e será muito bom. Mediante os seus ensinos dados aos seus discípulos, Jesus estava a dar-lhes as ferramentas necessárias para eles tomarem conta dos seus assuntos enquanto confiavam em Deus para intervir com a sua sabedoria, com o seu poder, enquanto eles avançavam com a causa do reino. Mediante a sua palavra, Deus dá-nos formação que nos faz falta. Esta formação espiritual e crescer no conhecimento de Deus é importante. É bom darmos tempo para que esta formação tenha o seu assento em nossas vidas. Sim, isto é importante, darmos tempo a Deus. Às vezes as pessoas queixam-se que Deus se esqueceu deles. Não, Deus não se esquece de nós, mas também é bom nós darmos tempo a Deus para falar com Ele em oração, sempre em nome de Jesus, porque Jesus é o que veio a este mundo dar a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar, e a Bíblia é bem clara que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Leia a Bíblia e logo possa, frequente uma igreja onde possa aprender mais dos caminhos de Deus. Isto vai ajudá-lo a desenvolver-se como discípulo do Senhor. Nós continuamos orando por vós, rogando a Deus que a sua graça seja ampla em suas vidas e que realmente esta bênção da salvação possa ser mais e mais realizada na sua vida. Que a paz de Deus seja consigo. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.